Senhor, reconhecemos a nossa limitação, Senhor. Senhor, nós não conseguimos te ver naturalmente. É verdade. Senhor, nós não conseguimos te sentir, nós não conseguimos perceber as coisas espirituais. Senhor, mas nós queremos abrir o nosso coração. Sim. E queremos que o Senhor fale a cada um de nós. Sim. Amém. Senhor amado, Amém. como nós precisamos de Ti. Sim. Nós te amamos, Senhor. Sim. Nós te queremos na nossa vida. Sim. Nós te amamos e te adoramos, Senhor. Sim. Que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu. Amém. O Senhor já nos predestinou para sermos filhos. Sim. Senhor, e desde o dia que nós nos encontramos contigo. Sim. Senhor, nós não conhecemos outro motivo para estarmos vivos, Senhor, a não ser o Teu grande amor, Amém. a Tua grande bondade. Sim. Por isso, Senhor, fala o nosso coração. Fala, Pai. Nos impressiona, Sim. nos ilumina, Sim. Senhor, nos conquista nessa noite. Sim, Pai. Assim como o Senhor conquistou gradativamente Betânia, Senhor, Verdade. conquista o nosso coração, Amém, Jesus. Senhor, para Ti, Sim. para sermos totalmente Deus, Sim. para lançarmos sobre Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, preocupações, e confiarmos só em Ti. Amém. Pai, é isso que nós te pedimos. Sim. Tem misericórdia de nós, pecadores, Sim. e revela, Senhor, a Tua vontade para nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, em João, capítulo 11. Bom, a gente vai continuar falando. O Adriano está com encargo sobre as multidões. O Zaga está com encargo sobre as bem-aventuranças. E o Senhor tem tocado com relação a Betânia. Eu ouvi algum tempo atrás algumas mensagens e foi muito tocado. Isso tem tocado muito no meu coração. E tem colocado isso como um encargo todo especial com relação a isso. E eu queria compartilhar com os irmãos. Tudo que o Senhor tem falado, tem iluminado, todo o desfrute, toda a doçura dessas passagens, né? São sete visitas de Jesus a Betânia. E em cada uma delas a gente pode ver um propósito do Senhor. De ensinar, um propósito de levar eles a aprender com relação à fé, com relação ao amor, com relação ao viver coletivo cristão normal. E que esse viver é um lugar de descanso para Deus. Né? E a gente já compartilhou sobre a primeira visita. E a primeira visita ela está em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 40. E fala de Jesus chegando em Betânia e Marta o convida para ir na sua casa. Né? Como nós já compartilhamos na primeira mensagem, esse convite de Lázaro, esse de Marta, esse receber de Marta, já é algo maravilhoso. Marta recebeu Jesus na sua casa, né? E ali Jesus vai, fica ali ensinando, e Maria fica aos pés do Senhor. Depois tem a represa, Marta querendo que Jesus falasse para Maria vir, servir a mesa, preparar as coisas, arrumar a casa, cuidar de tudo enquanto Jesus estava ali. Nos recordamos que não era um lugar para uma mulher ficar, né, num lugar onde estava sendo ensinada a palavra, onde estava
estava, como só havia homens ali, mas Maria, ainda que fosse inconveniente, ela ficou aos pés do Senhor. E Jesus honra ela, né, falando que ela escolheu a melhor porção. E nós vamos ver nas outras passagens, irmãos, esse lugar, aos pés do Senhor, é um lugar tão especial para Maria, né? Maravilhoso. Esse lugar, irmãos, aos pés do Senhor, é um lugar de consolo, é um lugar de aprendizado, é um lugar de adoração. Maria, a primeira vez, Maria estava ouvindo as palavras do Senhor. Na segunda vez, que é essa que a gente vai ter um pouquinho de comunhão hoje, quando Lázaro morre e o Senhor tarda a vir, e quando ele vem, Lázaro já tinha morrido mesmo, né? Estava doente, mas ele morreu, tinha sido enterrado. E na hora que Maria chega, ela se lança aos pés do Senhor, né? E é consolada pelo Senhor, por causa da reação que o Senhor tem e o que o Senhor faz. E o terceiro ponto é a terceira visita. Quando Jesus está na casa, em Mateus fala na casa de Simão o leproso, e João fala na casa de Marta e Maria, né? E Marta quebra o frasco de alabastro com um nardo puríssimo sobre a cabeça e sobre os pés do Senhor, e enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. Ela também está aos pés do Senhor novamente. Isso nos ensina muito, irmãos. Nosso lugar é aos pés do Senhor. Amém. Os pés do Senhor, irmãos, nós temos consolo, nós temos a palavra sendo transferida para nós, e nós temos adoração. Amém. É aos pés do Senhor. Não tem nenhuma circunstância nessa vida, irmãos, que possa ser maior do que um cristão aos pés do seu Senhor. Nós vamos ver uma situação hoje extremamente dolorosa, triste, uma situação de crise, né? De crise, podemos dizer assim, uma crise. Em Betânia, no lugar de descanso do Senhor, ocorreu uma situação que tirou o chão de Maria, tirou o chão de Marta. Mas ainda assim, irmãos, alguém que cai aos pés do Senhor é consolado, é reanimado, é fortalecido e sai vitorioso. Amém. Graças ao Senhor. Então, né, Betânia é um lugar de descanso. Betânia também tem o significado de casa dos filhos, como nós já explicamos em outras mensagens. É um lugar onde o Senhor pode descansar, é um lugar onde o Senhor achou ali um coração sedento por Ele, achou pessoas que estavam prontas para serem trabalhadas por Ele, pessoas que o amavam e que Ele amava. Né? Vamos ler aqui, irmãos. Antes de ler, né, eu só quero deixar dois itens aqui para os irmãos ficarem com isso na cabeça. Enquanto nós formos lendo a passagem, pensem e contemplem com esse prisma aqui, ó, com essa ideia. Romanos 8, 28. Vamos abrir rapidinho para nós vermos. Oito, 28. Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é algo que a gente tem que marcar na nossa vida, a gente tem que marcar, fazer um quadro, fazer alguma coisa, né, pintar no teto quando você acordar, colocar no seu carro, colocar todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam o Senhor. Guarda isso, irmãos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Aqui são palavras de alguém que percebeu isso, irmãos. 50, 20. Amém? Com misericórdia. Aqui são palavras de José. Vós, chegaram aí? 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém. José está falando assim: por mais mal que a situação possa se levantar contra ele, né, Deus torna o mal em bem, para a conservação da vida. Olha que visão que José teve dessa situação. Pensa com esse prisma, irmão, com esse pensamento, com relação à passagem que a gente vai ler. Romanos 12, 2. Bem conhecido, né? Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora que é o ponto que eu quero falar para vocês. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloquem isso nas suas mentes. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não tem erro, não tem falha, irmãos, não tem mancha, não tem mácula, não tem dúvida na vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, é boa, agradável e perfeita. Por mais que não pareça agradável, irmãos, para aqueles que se voltam ao Espírito, ela se torna agradável. Senhor, amém. Esse é um dos itens que a gente, para nós guardarmos na nossa mente. Romanos 8, 28, é que todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Gênesis 50, 20, é que mesmo que o mal intente contra nós, nosso Deus vai tornar o mal em bem, né? E vai preservar a vida. E Romanos 12, 2, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Outro item, irmãos, é quem escreve e onde ele escreve. Quem está escrevendo essa passagem é João, como o próprio livro diz, né? João capítulo 11. É o apóstolo João. E ele é o único que escreve com relação à ressurreição de Lázaro. Os outros que escreveram, Mateus, Marcos, Lucas, eles não relatam a ressurreição de Lázaro. E o interessante é que João, ele escreve essa epístola aqui, essa carta, entre 85 a 90 depois de Cristo. Então, Jesus morreu aproximadamente 33
deve ter algum lá, de 29 a 33, né? Tem uma diferença no calendário. Jesus morreu entre o ano 29 e o ano 33. João escreve no ano 85 a 90. Então, ele escreve aproximadamente 50 anos depois que Jesus tinha morrido. E ele escreve, irmãos, as palavras de João, elas são muito, parece que ele, e o Espírito Santo, né, por meio de João, o Espírito Santo guiando João, ele escreve as palavras, né, todo o seu evangelho, a epístola de João, né, Apocalipse também foi que João escreveu. Puxa, são muito elevadas, porque falam do Espírito, falam do Consolador. Mas um dos encargos que João tem muito forte também em relação ao amor. João era discípulo amado, né? E ele fala muito também sobre o amor. Se você pegar as epístolas dele, primeira, segunda e terceira, você vai ver muito sobre o amor. E alguns historiadores falam assim que foi conveniente para João escrever isso daqui, porque esse capítulo 11, ele começa falando de amor. De amor. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Diante desses dois itens, tá? Quem escreveu foi João, e quando João escreveu. Porque se você for ver no capítulo 11, versículo 2, vamos ler o versículo 1 e 2, fala assim, ó, de João. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Se os irmãos forem perceberem, essa questão do versículo 2, ela não tinha acontecido ainda. João 12, irmãos, abram aí, João 12. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, isso aconteceu no capítulo 12. Mas João está falando, para localizar quem era Lázaro, no capítulo 11, versículo 2, está falando de Maria. E quando ele fala de Maria, ele fala assim, Maria, aquela que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com os cabelos. Então, por que é importante a gente saber quando João escreveu? Que ele escreveu aproximadamente 85 a 90 depois de Cristo. Porque ele só está mostrando quem era Lázaro e quem era Maria. A Maria que ele está falando é a Maria que enxugou os pés do Senhor. E o Lázaro era irmão dela. Mas esse fato ocorreu só no versículo 12, no capítulo 12. Então, era um fato que ia ocorrer. Mas João, como ele está escrevendo lá na frente de algo que aconteceu lá atrás, ele coloca esse versículo para localizar o leitor. Mas às vezes complica, né? Mas os irmãos entenderam qual é a relação aqui do versículo 2 do capítulo 12? É que João, ele coloca, em algumas Bíblias, isso aqui está entre parênteses, né? Para mostrar que João está fazendo um parênteses. Agora vamos continuar. João capítulo 11, versículo 3 agora. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus
dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse amas aqui, irmãos, no original, a palavra para ele é filéu. Na verdade é filau. Não, filéu mesmo. Agapão é o outro, né? Agapão. Filéu é um irmão, é um amor fraterno. É um amor de Filadélfia, é um amor de irmãos, é um amor de um pai para um filho, é um amor fraterno. E quando as irmãs mandam o mensageiro falar com Jesus, ela fala assim para eles: fala para Jesus que está enfermo aquele a quem amas. Elas, né, na sua percepção, elas perceberam que Lázaro era importante para Jesus, e que elas eram importantes, e que o Senhor ia ouvir essa petição. Mas ainda, irmãos, quando elas pedem com uma limitação. Por quê? Porque o amor é filéu, e é o amor de um pai para filho. E o amor de pai para filho, irmãos, ainda é um amor terreno, é um amor natural. Mas essa era a percepção que elas tinham. Às vezes é a percepção que nós temos, né? Amar o Senhor. Puxa, Senhor, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. Mas nossos sentimentos ainda, será que são limitados? A gente ama o Senhor? Não sei como que é, irmãos, não sei. Mas aqui no caso, elas falaram a quem amas. E João, ele foi bem preciso para colocar filéu, um amor de irmão, um amor de pai para filho, um amor familiar, um amor que, humanamente falando, é o maior amor que eu acho que existe. Não tem amor maior do que esse, humanamente falando. Daí João prossegue o texto. Ao receber a notícia de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Daí João coloca outra palavra para amar. Ele coloca agapão. Agapão, irmãos, é de ágape. Ágape. E ágape, irmãos, eu não consigo explicar o que é para os irmãos. Eu consigo falar o que o dicionário fala. Ágape é o amor de Deus. Aleluia. É um amor que extrapola todas as barreiras do amor fraterno. É o amor, né? Hoje de manhã, veio na minha cabeça agora, o Jean falando sobre aquela situação nos Estados Unidos, né? Dos negros morreram, depois está tendo uma tensão muito grande lá. E ele, dentro dele, surgiu aquele sentimento, né? Será que os irmãos me amam? Será que eu sou amado? Irmãos, amor ágape é um amor, né, que você pega algumas passagens da Bíblia para mostrar esse amor, porque eu não vou conseguir, meu vocabulário não vai chegar nem perto para expressar esse amor. Mas você começa a pegar algumas passagens da Bíblia para explicar esse amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou seu Filho ao mundo. Irmãos, esse ao mundo é muito grande, é muito geral. A gente fala de amor, de irmão, de fraterno. Irmãos, a nossa família, qual que é o tamanho da nossa família? 10 pessoas, 15, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Fazer uma reunião de família. Família Moncaio, lá vamos reunir todo mundo, Moraes. Quanto que dá, Jesus? 200? Tá.
E você pode pegar e chegar para eles e falar assim: eu amo todos vocês, vocês são o sangue do meu sangue, eu amo. Mas Jesus, irmãos, quando ele fala, ele amou o mundo. Amou o mundo. Isso é uma dimensão extraordinária, muito maior do que a gente pode pensar. Muito maior do que. Sabe quando você está andando na rua e você vê um monte de gente ali? Ele não é da sua família. E daí? Como você faz? Você ama ele? Olha, irmãos, eu tenho muita dificuldade para isso, confesso. Não precisa nem ser indigente. Na verdade, eu oro e eu peço para o Senhor para que o Senhor aumente o amor dele no meu coração, para que eu fale da palavra dele para todas as pessoas que se chegarem até mim. É isso que eu oro para o Senhor. Eu oro para que o amor do Senhor inunde o meu coração, para que eu fale para todos. Não importa se é um cliente que vai chegar, não importa se eu vá perder o cliente, não importa quem é a pessoa. Irmãos, esse é o amor de Deus. Não olha a situação, não olha quem é. Tem um outro versículo que fala assim: Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele fala, né, você pega o Sermão do Monte, você pega algumas outras coisas, ele começa a ampliar esse amor. Ele fala assim: orai pelos vossos inimigos. É isso? Eu misturo inimigos e os que vos perseguem. Como é? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí? E aí, irmãos? Como que fica o nosso amor? Como que fica? Senhor amado, Senhor Jesus, o amor do Senhor, o amor ágape, irmãos, é um amor que nos buscou onde nós estávamos. E se nós estamos aqui hoje à noite, é porque o Senhor nos ama. Amém. As mesmas palavras que João fala de Jesus com relação a Maria, a Marta e a Lázaro, o Senhor fala com relação a cada um de nós. Amém. E amava Jesus a Kelly, e amava Jesus a Leonardo, e amava Jesus a Marli, e a Melissa, e amava. Irmãos, o amor do Senhor, aquele amor que nos buscou onde nós estávamos, né, é maravilhoso. E ele tem que orar com relação a isso, porque eu não vou conseguir explicar para os irmãos mais do que eu estou falando aqui. O Senhor fala para amar o próximo, os mandamentos, assim como a si mesmo. Esse é a primeira vez, né? E daí ele fala em João mesmo. João fala assim, João, né? Poxa, João, ele 50 anos depois ele foi escrever isso. Ama o próximo. Como assim mesmo, irmãos? Vou falar que não é tão difícil. É difícil, mas não é impossível. Não vou falar que não é tão difícil. Fala assim: amar a si mesmo, amar o próximo como nós nos amamos, é difícil, mas acho que não é impossível. Mas amar o próximo como Ele nos amou, aí, irmãos, nós precisamos de Deus. Aí nós precisamos do Espírito Santo. Aí nós precisamos de trabalhar do Espírito na nossa mente. Aí nós precisamos perceber, irmãos, que nós somos amados pelo Senhor. Aí nós precisamos perceber que o amor do Senhor é tão maravilhoso, é tão constrangedor, é tão íntimo e tão doce, que a gente fala assim: Senhor, eu não quero o meu amor. Eu
expressou esse amor para Maria. Maria aos pés do Senhor, irmãos, o Senhor não rejeitou ela. O Senhor não falou assim, vai Maria, vai lavar a louça, vai fazer alguma coisa, vai ajudar a Marta. O Senhor não. Irmãos, o Senhor não rejeita, o Senhor nos chama, o Senhor nos atrai, o Senhor, Ele é benigno, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de bondade, é cheio de misericórdia. Nessa situação de João capítulo 11, irmãos, ele mostra todo o seu amor por Marta, e por Maria, e por Lázaro. É uma situação difícil, né? Vamos continuar lendo para que, acho que se algum irmão não conhece essa passagem, se tiver algum visitante que não conheça, que a gente possa ir meditando sobre isso. Vamos continuar lendo para a gente perceber. A princípio, irmãos, parece coisa, a gente começar a considerar, humanamente falando, a gente fica triste, até mesmo deprimido. Quando a gente começar a ver o amor de Deus aqui, se a gente começar a ver por aquele prisma de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que o Senhor transforma o mal em bem para a conservação da vida, e que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, a gente vai perceber, irmãos, que o Senhor está preparando em Betânia um lugar de adoração, um lugar de busca, um lugar que ele pode ter descanso, que ele pode se achegar, ele vai ser amado e vai amar abundantemente, né? Versículo 7, não, versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia. O Senhor começa a falar difícil aqui, né? Os discípulos estão falando, o que o Senhor está falando em horas? Dia, 12 horas e noite, trevas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Vamos para despertá-lo. Disseram depois os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivera falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta ao Senhor, a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te
Marta se alistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disse os judeus: Vede quanto o amavam. Mas alguns objetavam: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, não cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Senhor Jesus, puxa, irmãos, essa é a história, essa é a passagem. Nós vamos ver, irmãos, esse é o último milagre relatado nos Evangelhos. É a ressurreição de Lázaro. É a ressurreição, não é a mais difícil, porque para Jesus não tinha difícil, mas é a mais impressionante. É a ressurreição de Lázaro. E se nós olharmos, irmãos, de acordo com o nosso amor filial, nosso amor fraternal, nosso amor familiar, irmãos, Jesus demorou 2 dias. E ele chegou depois de 4 dias que Lázaro já tinha sido sepultado. Você olha para a situação, puxa, se Jesus ama, por que ele demorou? Ele não podia ter respondido na hora. Ele não podia ter feito como o centurião: manda uma palavra tua, Senhor, meu servo será curado. Bom, mas o segredo de tudo aqui está no versículo 4. Ele fala assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Senhor Jesus. Humanamente falando, irmãos, a morte é algo triste. Triste. Você quer ver tristeza? Você vai no velório. Pessoas chorando muito. É algo muito triste. Humanamente falando. Como hoje de manhã eu compartilhei com os irmãos, não tem nada que possa afetar mais o homem do que a morte. E a morte nada mais é do que a expressão do pecado em nós, a expressão máxima do pecado e do poder do nosso adversário sobre nós. Depois que entrou o pecado, entrou a morte. O homem pecou e com o pecado entrou a morte. E a morte, irmãos, é o fim. É o fim para todo aquele que não tem Cristo. Então a morte, se você fala de morte, muitas pessoas têm medo e têm pavor da morte. E Marta e Maria, quando chama Jesus, irmãos? Lázaro doente, provavelmente muito doente.
Acabou a história de Marta, Maria, de ficar aos pés do Senhor. Acabou. Tudo ali. Imagina. A tristeza. Vieram muita gente. A notícia correu, né? Muita gente de Jerusalém. Uma multidão mesmo. Uma multidão. Para consolar elas, porque elas estavam tristes. Mas Jesus, irmão, o que Jesus estava fazendo? Se a gente pegar a harmonia dos evangelhos, sabe o que Jesus fez nesses 2 dias, irmãos? Jesus estava em outra Betânia, uma Betânia da além do Jordão. É a Betânia onde João Batista batizava. E Jesus ficou por ali algum tempo, não fala o que ele fez, mas quando Jesus fala assim, vamos subir para Jerusalém, vamos para Betânia, Jesus pega o caminho, e nesse caminho, ele pega o caminho de Jericó, que era o caminho para Jerusalém. E no caminho de Jericó, irmãos, tinha um cego, Bartimeu. Os irmãos estão percebendo a soberania de Deus sobre aquela situação. Jesus estava calmo, Jesus estava, mas as irmãs estavam tristes. Mas Jesus não chegou naquela hora, e ele fala ainda para os discípulos, e eu me alegro que eu não esteja lá. Estava havendo uma crise lá em Betânia, a morte de Lázaro, e as irmãs chorando, e Jesus estava no caminho de Jericó, voltando, andando no caminho de Jericó. E no caminho de Jericó alguém grita o seu nome: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, grita cada vez mais alto, cada vez mais alto. E os discípulos falam: para de gritar, você está atrapalhando. Daí Jesus chama Bartimeu e cura Bartimeu. Cura Bartimeu. E daí Jesus continua. Jesus está indo no caminho ainda, de Jericó. E ele olha para cima e tem alguém em cima de uma árvore. Zaqueu. Zaqueu estava em cima da árvore. Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou na sua casa. Vamos comer lá, vamos fazer uma ceia lá, Zaqueu. E foi para a casa de Zaqueu, cear com Zaqueu. E a salvação chegou até Zaqueu. Foi salvo maravilhosamente. Ele restituiu tudo que ele roubou, deu 4 vezes mais. Uma salvação maravilhosa. E Jesus continua no seu caminho e chega a Betânia, 4 dias depois da morte de Lázaro. E as irmãs em pranto, chorando. O que será que estava passando pela cabeça das irmãs, das duas ali? A gente pode pensar em alguma coisa, de acordo com o que a gente lê aqui. Se Jesus estivesse aqui, ele deveria ter morrido, Lázaro deveria ter morrido. Porque as duas falaram exatamente a mesma coisa. A gente lembra do filho pródigo, né? Ele falou a mesma coisa que ele estava pensando. Ele chegou lá no meio e o pai já parou. Se Jesus estivesse aqui, puxa, tristeza. Mas se Jesus estivesse aqui, não tinha morrido. Como se a morte não fosse o fim. Como se a morte decretasse o fim. Por quê? Bom, a gente não pode nem culpar elas, né, irmãos? A gente falar hoje em ressurreição, como que a gente toma isso? Se a gente falar hoje, naquela época então, mas Jesus estava lá. Se Jesus estivesse aqui, ele não tinha morrido. Daí Jesus chega, elas falam, a Marta chega, é aquele jeitão, né? Chega primeiro. Assim como ela fez na primeira visita, ela faz na segunda. Ela vai na frente. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E começa a conversar com o Senhor. Não, eu sei, Senhor, eu sei ressurreição, isso e aquilo. Esse aqui é assunto para outros dias, né? E começa a falar, o Senhor fala: não, eu prometo a ressurreição para você.
começa a falar, irmãos, e revela algumas coisas maravilhosas para Marta. Mas Marta não entende nada. Daí chega, ela vai e fala assim, daquele jeitinho dela de manipular as coisas, né? Porque não fala que João não falou que Jesus mandou chamar Marta, Maria. Ela fala, ó, Jesus mandou te chamar, Maria. Daí Maria vai correndo lá e cai aos pés do Senhor. E fala a mesma coisa, mas ela não fala mais nada, irmãos. Mais nada. E daí chega a multidão e o Senhor se comove. Fica indignado e se comove. Irmãos, todo esse quadro, tudo isso é para mostrar o amor do Senhor. Amém. A soberania do Senhor. Amém. O cuidado do Senhor pela sua Betânia. Ele chegou lá, depois ele vai e ele ressuscita Lázaro. Irmãos, e o resultado disso é o capítulo 12. É Maria lançando todas as suas economias aos pés do Senhor. Amém. Ela viu o amor, ela desfrutou do amor, ela tocou na fé que o Senhor queria mostrar para ela e para os discípulos. E ali, irmãos, Deus conseguiu, né, verdadeiros adoradores. Amém. Alguém que o ouvisse e alguém que cresce nele totalmente. Cresce, irmãos, no impossível e confiasse totalmente no Senhor, a ponto de se lançar e andar por aquilo que eles não conheciam, que era a ressurreição. E esse foi o último milagre. Depois, ali em diante, Jesus só tem ensinamentos, tem oração de Jesus, tem a prisão dele. Esse foi o último milagre e o mais impressionante, porque ele queria ensinar algo de fé para os discípulos e para Maria, Marta e Lázaro. Senhor Jesus. E para terminar, né, Betânia é um lugar onde o amor é abundante. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, e estes amavam Jesus. Irmãos, a nossa segurança, a nossa confiança é de que o Senhor nos ama. Amém. É de que o Senhor nos ama. Amém. E Ele vai cuidar de nós. Amém. Se nós lançarmos a nossa vida aos pés do Senhor, Ele vai cuidar de nós. Amém. Porque não há nada maior do que o seu poder. Não há nada maior do que o seu amor. Aquele amor ágape, aquele amor que ama. Aquele amor que ama o inimigo. Aquele amor que ama aquele que persegue. Aquele amor que ama o próximo a ponto de dar a própria vida, sem saber, mesmo se o próximo for um inimigo. Irmãos, essa é a nossa segurança. O Senhor nos ama. Hoje o Senhor está formando Betânia. Betânia é a igreja. Betânia é a reunião dos irmãos. Betânia somos nós, individualmente, mas também coletivamente. O Senhor quer trabalhar em nós o seu amor e a fé. A fé. O Senhor pode demorar, irmãos. Demorou 4 dias. Mas o Senhor é fiel. E Ele chegou. Na nossa vida, irmãos, nós podemos ter certeza que o Senhor nos ama. E que na hora certa, se nós orarmos e confiarmos, quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, é a mesma coisa que a nossa oração. Senhor, me socorre, eu preciso de Ti. Amém. Sabe o que significa Lázaro? Deus me socorre. É isso que significa. Se nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, irmãos, o amor do Senhor vai nos alcançar. Amém. E Ele sempre vai nos socorrer. Amém. Ele nunca vai nos abandonar. Sim. Ele nunca abandona. Os irmãos já pararam para pensar? Irmãos, não tem uma situação de morte aonde Jesus está. Todo o caminhar de Jesus, todo o andar de Jesus por essa terra, irmãos, não tem uma morte que permaneceu aonde Jesus passou. Pode ler, pode procurar.
morte, e a morte Ele ressuscitou. E a outras situações que aparecem, Ele cura, Ele liberta, mas a morte não prevaleceu no caminho de Jesus, em nenhuma circunstância. Irmãos, e é isso que acontece com aqueles que amam o Senhor e permanecem no Senhor. Amém. Que o Senhor possa iluminar o nosso coração. Amém. E que a gente possa aprender com Betânia. Que a gente possa aprender com a experiência de Lázaro, com a experiência de Maria, com a experiência de Marta, a perceber o amar do Senhor e amarmos o Senhor também. Pedirmos o amor do Senhor na nossa vida e percebermos o quanto Ele nos ama. Amém. Amém? Amém. E o quanto Ele cuida de nós. Amém. Mesmo que pareça distante, Ele cuida de nós. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Amém. Senhor Jesus. Senhor, fala o nosso coração, Senhor. Continua falando, Senhor. Continua nos iluminando. Continua, Senhor, nos ensinando com relação à fé. Com relação ao Teu amor. Com relação, Senhor, à Tua bondade. Senhor, o Senhor é preciso, Senhor. O Senhor não tarda. O Senhor não falha. Senhor, o Senhor deu os seus planos, Senhor. Nenhum dos Teus planos é frustrado. Senhor, o Senhor nos ama. Senhor, essa é a nossa confiança. Essa é a nossa certeza, Senhor. E nós podemos lançar todas as nossas ansiedades sobre Ti. Nós podemos lançar todas as nossas preocupações sobre Ti. As nossas lutas, Senhor, nós não precisamos lutar sozinhas. Nós podemos lutar com o Senhor. Nós podemos entregar ao Senhor. Pedir ajuda do Senhor. Porque o Senhor nos ama. O Senhor se preocupa com cada um de nós. Porque o Senhor está totalmente envolvido com cada um de nós. O Senhor quer nos edificar. Quer fazer da nossa vida uma Betânia, um lugar de descanso, um lugar de fé, um lugar de adoração, um lugar de amor. Senhor Jesus, trabalha o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a ver além do que nós vemos com a nossa visão física. Nos ajuda a ver com os olhos da fé. Aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós. Aquilo que o Senhor quer mover no nosso coração, no nosso interior. Assim como o Senhor trabalhou, Senhor, na vida de Marta e Maria. Senhor, aqueles 4 dias, Senhor. Senhor Jesus. Fala de tanto ensino, Senhor. Senhor, aquela espera. Senhor, mesmo que fosse dolorido na hora. Senhor, quando o Senhor voltou, Senhor, tudo voltou ao normal. Tudo voltou à harmonia de Betânia. A harmonia da Tua casa. Senhor Jesus, nós queremos desfrutar do Teu poder. Queremos desfrutar do Teu amor. Queremos desfrutar da Tua ressurreição. Oh, Senhor Jesus, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do Teu amor. Senhor, nem morte, nem vida. Senhor, nem luta, Senhor, nem criaturas. Nada pode nos separar do Teu amor. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Abre os nossos olhos para as coisas espirituais. Abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer revelar para nós, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para o amor ágape, Senhor. Para o amor verdadeiro, para o amor de Deus. Para o amor que ama todas as coisas, que ama todas as pessoas. Senhor Jesus. Para o amor que sofre o dano. Para o amor que sofre a perda. Senhor, para que o outro receba a vida. Senhor Jesus. Derrama da Tua luz no nosso coração. O Teu amor sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ilumina-nos, Senhor. Senhor, nos ajuda nessa experiência, Senhor.